Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, estamos de volta aqui no Memória Capixaba, trazendo para você aqui sempre essas pesquisas incríveis sobre a história do Espírito Santo e hoje vamos falar sobre o Estado Novo, momento em que Getúlio Vargas dá um novo golpe, em 1937, é instituído uma nova Constituição também nesse período, né? E a gente esperava eleições para 1938, depois da Constituição. E, gente, que confusão esse período, hein? Então a gente passa também pela caravana da Aliança Liberal, que nós já fizemos vídeo aqui no canal, que acabou dando uma confusão muito triste aqui em Vitória, com assassinato e tudo. Depois vocês veem aí no canal onde está o vídeo sobre a caravana da Aliança Liberal. E, gente, esse governo do Getúlio Vargas, ele foi muito conturbado, porque foi golpe em cima de golpe, né? Primeiro, em 1930, Getúlio sempre foi um ditador, era um fascista, né? E muito dedicado a Mussolini e a Carta de Lavoro, que acabou dando origem à famigerada CLT, essa consolidação das leis do trabalho, que acaba atrapalhando completamente a economia do país. E é um negócio que a gente não consegue quebrar, né? É terrível, né? Você está sempre amarrado nessa economia estatal, né? Burocrática. Terrível. Então o Getúlio teve esse primeiro período de governo, né, entre 1930 e 34, provisório, período em que ele esteve aqui, inclusive na época em que o Zeppelin esteve aqui, e o almirante Jaceguai, o navio, trazendo o Getúlio com o Zeppelin sobrevoando o navio e tudo, umas fotos incríveis, né, que você encontra no Memória Capixaba aqui no canal, tanto no YouTube quanto no Facebook, que é o local onde a gente coloca todas as pesquisas, né. E depois, gente, teve a Revolução de 32, né, que acabou sendo esmagada. Aí teve uma nova eleição, com uma nova Constituição. Nesse período, a fotografia que vocês estão vendo aqui é do Punaro Bley, que foi lugar-tenente do Getúlio, era amigo do Getúlio e combateu na Revolução de 1930, também em 32, e foi colocado aqui no Espírito Santo como interventor. Né? Antes era um presidente de Estado, antes era um presidente de província, no século XIX, depois presidente de Estado e depois interventor. Ali em 1934, 37, que foi aquele governo constitucional, com uma nova Carta Magna brasileira, inclusive antes da Segunda Guerra Mundial, com essa nova Constituição não havia vice-presidente da República e os interventores viraram governadores. Foi nesse período em que o Punaro viajou muitas vezes para o Rio de Janeiro. Aqui a gente vê viagens consecutivas entre 1936 e 1937, porque ele tinha que alinhavar toda essa nova política, né? E outros interventores que depois viraram governadores com Getúlio Vargas. Aí houve muitas obras, né? Aí a gente precisa entender melhor esse período em que o governo era um governo de ditadura. Getúlio foi um ditador, gente. Ele foi um ditador. E o período do Estado Novo, que é o período que a gente vai falar hoje aqui, nessa revista, a revista Vida Doméstica, está aqui, ó, junho de 1936, que é exatamente o período em 37 até 1945, que é mais um período ditatorial do Getúlio. E incrivelmente o Getúlio depois se afasta e volta em 1950 e é eleito. É incrível, né? Como o povo brasileiro gosta de golpes militares e gosta de ditaduras. É incrível o que a gente está vivendo hoje, gente. É incrível o que o Brasil está vivendo. A tecnologia avança muito rápido, a informação cada vez mais descentralizada, todo mundo conversa com todo mundo, tem a tia do Zap. E a informação hoje não é centralizada mais em grandes meios de comunicação, televisões, rádios, jornais, etc. Isso acabou. Tanto que a gente está vendo vimos a derrocada dos jornais e agora a derrocada das televisões, das redes de televisão, e a informação cada vez mais descentralizada, mas nessa época não. Nessa época, nos anos 30, o rádio comandava junto com os jornais, e a gente vê isso
de forma muito patente durante a Segunda Guerra Mundial, logo depois desse período que a gente vai comentar hoje, em que o ministro das Comunicações, da Cultura alemão, Joseph Goebbels, de Adolf Hitler, durante a ditadura hitlerista na Alemanha, usava muito o rádio, usou muito o rádio. Getúlio usou também o rádio para fazer essa comunicação, criando a Voz do Brasil, e ele entendeu que o rádio seria o grande veículo para comunicar às massas desse país enorme que é o Brasil todos os benefícios que o povo teria com o seu governo, a sua ditadura. Mas era uma ditadura, gente. Passou mal ali pela Segunda Guerra Mundial, tanto que o presidente Roosevelt esteve no Brasil na época em que Getúlio era ditador, né? O Roosevelt foi um democrata, né? Um homem que foi eleito e mesmo com 3 mandatos, né? Que era uma coisa meio que era inédito, né? 3 mandatos na presidência dos Estados Unidos, mas esteve aqui negociando com Getúlio, porque Getúlio era pró-Alemanha, Getúlio flertava muito com Mussolini, com Hitler, era muito pró-Alemanha, era um ditador, né, gente? Então, o Roosevelt esteve aqui, o Brasil acabou rompendo com o eixo Japão, Itália e Alemanha e aderiu aos aliados, e o Brasil então entrou tardiamente na Segunda Guerra Mundial, durante o período em que Getúlio era presidente da República. E nesse período todo, gente, o Punaro Bley, o capitão João Punaro Bley, era o nosso governador. Era interventor e depois o nosso governador. Não foi eleito, né? E estava sempre na capital federal, no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, em reunião com o Ministério do Getúlio, com Getúlio, para alinhavar políticas públicas e outros tipos, né, aqui no Espírito Santo. Interessante também é ver como os jornais da época, gente, puxavam o saco, né? É impressionante, está aqui o Diário da Manhã, meu Deus, primeira página, pá, né, governador Punaro Bley volta de viagem com Dona Alzira e tal, e nossa, fotografias e tudo, né? Aí aquela coisa, o povo recebe o governador, enquanto fala Fernando de Abreu, prefeito de Cachoeiro, e tal, aquela coisa, né? Nossa, mãe, aquela puxação de saco terrível. Mas se não fosse assim, de que forma seria, né? Então, o cara é jornalista, é dono de um jornal, ele precisa do governo para poder estabelecer o seu jornalismo e conseguir bancar as suas contas, né? Então, e todo mundo era correligionário de todo mundo, né? Durante esse período do Getúlio não havia oposição, quem fosse opositor ao governo terminava mal em alguma galé por aí, em algum calabouço, né? Porque Getúlio foi um ditador muito severo, né? Essa coisa de dizer que Getúlio era bonzinho, gente, não era não, tá? Mas vamos lá, né? Vamos dar uma passada então nessa viagem do capitão Punaro Bley ao Rio de Janeiro em 1936 e depois em 1937. E quem foram os personagens que ficavam tomando conta do governo do Espírito Santo durante essas viagens, né? Quando se fez necessário o governo provisório da República, Getúlio, escolher delegados para administrar as diversas unidades da Federação, dentro da nova ordem de coisas estabelecida pela Revolução de 1930, coube ao Estado do Espírito Santo um homem que, tendo uma brilhante fé de ofício como militar, desde logo se impôs à administração e ao respeito dos seus co-estadanos pelas notáveis qualidades de político e administrador que evidenciou desde os seus primeiros atos de governo. Homem probo, Punaro Bley, homem probo, inteligente, apreendeu com rapidez e precisão os problemas da terra que lhe coube governar, e a sua gestão salientou-se como uma preocupação em zelar na vida do Estado, aqui no Espírito Santo e nos municípios todos, né, pela rigorosa arrecadação e aplicação dos dinheiros públicos e cercando-se de auxiliares competentes. Pôde, naquela época o pôde tinha um U, né, pôde iniciar uma série de reformas, melhoramentos, pondo grande empenho em estimular, orientar e amparar todas as iniciativas que visassem
o maior desenvolvimento econômico da terra capixaba, cujos principais produtos de exportação, o café, madeiras, couros, areias monazíticas, cacau e açúcar, tomaram apreciável incremento com ótimos resultados para a economia espírito-santense. Tudo papo furado, né? Eram usinas e fazendas, era a iniciativa privada, eram particulares e empreendedores privados que faziam todo o trabalho, o governo só arrecadava, como hoje, né? Não mudou nada. Nesse período aí, gente, é engraçado, né? Mas isso aí é a história do Brasil, né? Constitucionalizado o país, depois da Constituição, né, do governo provisório, quando o povo do Espírito Santo foi chamado às urnas para escolher seu governo, não foram esquecidos os trabalhos realizados pelo capitão Punaro Bley, e o povo cujos destinos guiara como delegado do governo provisório confirmou no cargo que tão bem se conduzira, elegendo-o seu primeiro governador constitucional. Então foi eleito, mas sabe lá, né? Bom, foi eleito. Então está aqui os seus auxiliares, né? Aqui essa foto dele dizendo que o ilustre governador do estado do Espírito Santo, capitão Punaro Bley, que ligado por tradições heróicas ao novo regime, especialmente à unidade, Espírito Santo, cujo governo ele foi entregue por 2 vezes, sendo que pela última, pela vontade soberana do povo, através dos seus representantes, tem feito uma administração brilhante. Aqui os seus auxiliares, à sua direita o capitão Carlos Marciano de Medeiros, presidente da Assembleia Legislativa, e Dr. Carlos Xavier Paz Barreto, presidente da Corte de Apelação do Tribunal de Justiça, né? Os 3 ilustres representantes dos mais altos poderes do Espírito Santo posam gentilmente para esta revista, a revista Vida Doméstica do Rio de Janeiro, por ocasião do regresso do governador ao Espírito Santo, depois de várias reuniões no Palácio do Catete com o presidente Getúlio Vargas, né? Por entre vibrantes aclamações populares, regressa à vitória o governador Punaro Bley. Junho de 1936. A esquerda no alto, massa compacta de povo acompanha a sua excelência através das ruas de Vitória, onde vários ginasianos e outros alunos de escolas públicas formavam esse lindo corredor aclamando o ilustre governador. Tá aí. Ali a Avenida Jerônimo Monteiro, né, gente? Onde a gente vê aí essa passeata, né, com formação aqui de soldados da Polícia Militar, né? Na passagem aí do governador. E aqui o governador magrinho, o Punaro Bley aqui magrinho, ó. Tá aqui as autoridades, né, do governo estadual na época, o bispo diocesano, né, Luiz Escorteganha, Punaro Bley, toda a sua comitiva, e aqui o interior do Palácio Anchieta, naquela época, lá quase 100 anos atrás, era lindo, né? Hoje você vai lá, não é mais desse jeito, né? Até que tem algum mobiliário, alguma coisa, mas é claro que o palácio era muito mais bonito do que é hoje, né? E aqui uma vista panorâmica de Vitória em 1936, e aqui o Largo do Palácio, onde estava, naquela época, funcionando a Assembleia Legislativa do Estado, no Palácio Domingos Martins, né? Hoje, claro que não é mais aqui a Assembleia, né? A Assembleia agora na Enseada do Suá, e aqui hoje funciona a sede da Orquestra do Espírito Santo, né? Bom, gente, é incrível, né? Ver como é que o Brasil era e como é que a gente está vivendo hoje. E aqui algumas das realizações do governo Punaro Bley, que está aí o Hospital Infantil, né? Opa, desculpem. O Hospital Infantil na Praia do Canto. Também tem uma fotografia aqui de Vila Velha, aqui a gente vê o interior do Hospital Infantil, né? Os dormitórios aqui do Hospital Infantil. Aqui, Vila Velha, uma antiga prefeitura de Vila Velha, onde hoje funciona uma escola pública, né? E aqui a fachada do futuro quartel, né? Você vê que esse desenho arquitetônico aqui, esse croquis, acabou sendo aprovado, né? Que é exatamente assim que é o quartel da PM, que antes ficava no Parque Moscoso, o quartel da Polícia Estadual, que depois virou Polícia Militar do Espírito Santo durante esse período aí dos anos 1930, 1940. E aqui a gente vê do lado a Casa de Saúde. Casa de Saúde, o nome era Governador Bley,
O estádio do principal clube da cidade, Estádio Governador Blay. Era um culto à personalidade incrível, né? Além de avenidas e ruas com o nome dele, o nome do Getúlio e tal. Aquela coisa, né, que não cabe mais. É uma coisa antiquada, ultrapassada, mas em muitos lugares do mundo ainda é desse jeito, com esse culto à personalidade, né? E aqui a gente vê também os novos armazéns do Porto, né? A gente vê aqui o senhor Dr. Edson Prado, competente e prestigioso diretor-presidente da Companhia Espírito Santo e Minas de Armazéns Gerais, também diretor do jornal A Gazeta, vibrante Diário de Vitória, órgão oficial do Partido Social Democrático, PSD, né? E nesse período aí, o Punaro ainda andou dividindo o governo com o Carlos Lindenberg, que era dono do jornal A Gazeta, né? Aqui os armazéns gerais, né, do Porto de Vitória. Grandes armazéns do Cais do Porto, cedidos por arrendamento a esta grande organização. E aqui as instalações do abastecimento de água em Vitória. Realmente estava acontecendo uma revolução em termos de obra de infraestrutura nessa ocasião. Inclusive com a expansão do Porto de Vitória, né? Foi expandido exatamente nessa época, 1936, 1937, e também uma nova linha adutora de água e também de energia elétrica, né? Que tudo isso foi remodelado. É claro, com a participação da iniciativa privada, nada se faz somente com o governo, né? Tudo é feito também com a iniciativa privada. E aqui a gente vê um Estado que progride em todos os setores da sua patriótica administração. Vamos lá. Cara, foi legal esse período aí, mas era um período de política muito rural, né? A gente podia dizer, uma coisa de cabresto político. E esse período, eu tinha uma ideia diferente desse período Vargas, né? Até porque meu avô, Joaquim, da Vila Rubim, lá, Joaquim Pirajá, que foi inclusive bancário, né, do antigo Banco Agrícola, né, do Espírito Santo, que depois virou Banestes. O vovô era correligionário do Jones dos Santos Neves, era muito amigo da família, e era também partidário do Getúlio Vargas, né? Então eu tive sempre essa ideia romântica do governo do Getúlio, dos anos 1930, mas depois que a gente começa a estudar mais e começa a entender a política e a economia, especialmente no Brasil nessa época, entre guerras, né? O crash da Bolsa de Nova York em 1929, que atingiu o Espírito Santo e o Brasil, né, de forma geral, né? A gente consegue entender também o fascismo de Mussolini na Itália, o franquismo, né? A gente consegue entender várias revoluções que acabaram tirando reis e rainhas dos seus tronos e colocaram, infelizmente, ditadores, né, no lugar, como aconteceu logo depois também com a Alemanha, tirando o Japão, que o Japão sempre foi um império, né? E infelizmente o Brasil acabou, né, entrando nessa. A gente poderia muito bem ter, ao invés de uma carta de lavoro do Mussolini e uma indústria pesada, né, alemã, bancada por Hitler aqui no Brasil, a gente poderia ter ingressado numa economia de mercado americana. Eu fico imaginando como seria o Brasil no pós-guerra se o Brasil tivesse optado por uma economia de mercado liberal, né? Como é que seria hoje a economia do Brasil, como é que nós estaríamos hoje se não tivéssemos optado, né? Se não houvesse nenhuma ditadura no Brasil, como aconteceu, e todos esses golpes militares, né? Infelizmente, até o golpe da República também foi um golpe militar dado no Rio de Janeiro, infelizmente, que tirou a família imperial do Brasil em exílio para a Europa, e depois golpes sucessivos até o golpe de 64, e a gente, infelizmente, ainda vive atrelado a esse passado nefasto, né, gente? Aqui a gente vê, ele viajou pelo interior aí, fazendo inauguração de linhas de água para abastecer Vitória, que Vitória cresceu muito nessa época, né? Ato inaugural da nova linha adutora do Serviço de Abastecimento de Água da capital, cuja iniciativa do governo do estado despendeu
mais de 3.000 contos de réis é construída sob a direção competente do engenheiro José Alves Braga. Aí a gente vê aqui também a colônia de férias de Marataízes, né? Que está aqui embaixo. Olha lá, gente. Colônia de férias de Marataízes. O que tem aqui? Inaugurado pelo governador Punaro Bley, por iniciativa do Dr. Rubem de Moraes Mesquita, do Serviço Médico Escolar de Cachoeiro de Itapemirim, custeado por subscrição pública e já em pleno funcionamento sob a direção do referido clínico e dos professores Oswaldo Marchiori e Maria Rates, e mais uma prova das diretrizes progressistas do Estado do Espírito Santo, cuja patriótica e administração merece os mais justos ecômios. A gente tem que entender também que progressista naquela época era diferente do que é hoje, tá, gente? Quando se fala em progressista, se fala em desenvolvimentista. É quando o Estado coloca dinheiro em alguma coisa, em alguma área, ele está sendo desenvolvimentista, ele está sendo progressista, ele é pró-progresso, né? Isso aí. É diferente do que a gente entende hoje, né? Aí dos meninos, né, em Marataízes, fazendo exercício e tudo. Isso aqui me parece colônia de férias, mas tá parecendo um pouco um orfanato, não tá? Mas parece que não. E aqui continua, gente, em 1937, em setembro, em prol da beleza. Vamos ver o que diz aqui essa matéria, também da revista Vida Doméstica, retratando aqui o capitão Punaro Bley, aqui do lado de Alzira Bley, sua esposa. Aqui do lado está o Carlos Lindenberg e outras autoridades, né? A renovação que o governo Punaro Bley levou a todos os setores da terra espírito-santense incidiu também sobre os problemas de fortalecimento, e do embelezamento da raça. Olha só, vai ouvindo. O conceito da vida como fonte de alegria teve sua aplicação em todos os impulsos e estímulos dados pelo moço estadista, às entidades desportivas espírito-santenses, entre as quais se destaca o Clube de Regata Saldanha da Gama, que tem feito tremular vitoriosamente o seu pendão em pugnas locais e interestaduais. Você vê que o Saldanha da Gama, na época, mandava os seus atletas, né, especialmente para o Rio de Janeiro, atletas do remo e da natação, né, o waterpolo também, e teve muitas vitórias, né, nessa época, inclusive mandando atletas para as Olimpíadas de Berlim em 1936. Bom, aqui é o interior do... Olha que baile chique, hein, gente? Olha que baile chique. Será que você reconhece aqui o seu avô ou o seu bisavô nessa fotografia? O Punaro Bley está aqui na foto? Eu não estou enxergando, não estou vendo. Aqui certamente está a dona Alzira Bley aqui, que era a primeira dama do Espírito Santo, né? E aí, numa dessas viagens que o Punaro fez ao Rio de Janeiro, o jornal Diário da Manhã dá em primeira página aqui, né, o regresso do governador Punaro Bley, a vibrante manifestação popular, o desembarque, os discursos, a transmissão do poder e as representações. Você vê que veio gente do Espírito Santo inteiro para recebê-lo quando ele voltou lá, né? Das suas reuniões com o Getúlio, nesse período que foi um período de governo constitucional entre 1934 e 1937, período um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, mas o Brasil só entrou na guerra em 1944, né, gente? Então, o que ocasionou esse golpe, gente, do Estado Novo de 1937 foi uma sombra de uma ameaça comunista. Sim. Depois aconteceu também nos anos 50, no pós-guerra, né? Ali logo no começo da guerra da Coreia, que dividiu a Coreia, né? E que era na verdade uma guerra de proxy, né? Porque era uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? E usando ali a Península Coreana
nessa guerra terrível que terminou em 1953 e que acabou dando, infelizmente, na separação do povo coreano, né? Em 30 de setembro de 37, enquanto eram aguardadas as eleições presidenciais que Getúlio havia prometido, eleições, e não cumpriu, marcadas para janeiro de 38, elas seriam disputadas por José Américo de Almeida, Armando de Salles Oliveira, que eram opositores ao Getúlio Vargas, e também pelo Plínio Salgado. O Getúlio entrou com uma denúncia ali no DIP, né, o Departamento de Imprensa Oficial, dizendo que havia um golpe comunista para tomar o poder. E o plano ficou conhecido como Plano Cohen. Foi posteriormente acusado de ter forjado tal plano um adepto do integralismo, que era o capitão Olímpio Mourão Filho, o mesmo que daria início ao golpe de Estado que aconteceu em 1964. Então, gente, o Plínio Salgado é que era o presidente, o candidato à presidência, representante do integralismo, do qual fazia parte meu avô Joaquim também, né? Então Getúlio, em 10 de novembro de 37, antes das eleições, uns 2 meses antes das eleições que seriam em janeiro de 38, ele deu um golpe de Estado, instituiu o Estado Novo, fez um pronunciamento na Voz do Brasil, né, pelas rádios interligadas, né, e lançou o tal do Manifesto à Nação, no qual dizia que o Estado Novo tinha o objetivo de reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país. Estranho esse papo furado, hein, Getúlio? O Estado Novo era favorável à intervenção do Estado na economia, como afirmou. E ele disse, Getúlio, abre aspas, é a necessidade que faz a lei. Tanto mais complexa se torna a vida no momento que passa, tanto maior há de ser a intervenção do Estado no domínio da atividade privada. Gente, Getúlio era comunista, né? Gente, que frase é essa? Que frase é essa? Vejam. Não é impressionante? Aí você vê que o fascismo, na verdade, o que é o fascismo? Senão, e o nazismo, senão faces da mesma moeda ou de uma moeda comunista, né? Olha só a frase do cara no rádio para todo o país, falando que o Estado Novo era favorável a uma intervenção pesada do Estado sobre a economia do país. Né? E ele disse, vou repetir, é a necessidade que faz a lei. Tanto mais complexa se torna a vida no momento que passa, tanto maior há de ser a intervenção no Estado no domínio da atividade privada. Então você vê que, infelizmente, o Getúlio era um homem de esquerda mesmo, né? Não tem como a gente... Né? Todo o que eu estou lendo aqui para vocês está aqui na Wikipédia, né? Eu adoro esse momento da história do Brasil, que é um momento muito conturbado, e é um momento do qual nós não saímos até hoje. Essa mão pesada do Getúlio Vargas durante a ditadura, no governo provisório, depois a Revolução de 32, depois ainda teve a nova Constituição, depois o governo constitucional de 34 a 37, a nova Constituição, e o Estado Novo de 37 a 45, no meio da Segunda Guerra Mundial. E com esse papo de que o Estado deveria prover e deveria ter uma mão cada vez maior em cima da atividade privada. Aí, gente, olha, aí vem Petrobras, Eletrobras, Siderbras, não sei o que lá mais, Brás, tudo era Brás, e puxou aquela coisa ufana de nacionalismo, que é bem característico do fascismo e do nazismo, né? Infelizmente, né, para a gente quebrar essa maldição estabelecida no Brasil em 1930 vai ser muito difícil, né? A gente não consegue se livrar disso, desse Congresso completamente corrupto, né? Presidentes da República corruptos, ou são golpistas,
ou são militares golpistas, né? O Brasil sempre vive essa dicotomia, né? Infelizmente a gente não consegue sair disso, né? E a culpa está lá atrás, no Getúlio Vargas e na sua tendência ao fascismo, ao nazismo, e com essa frase que é uma frase icônica de 1937, um pouco antes das eleições prometidas em 38, que ele não promoveu, que não aconteceram, né? Ele me diz que o Estado deve ser cada vez maior e deve ter cada vez mais força em cima da iniciativa privada. Pronto, de lá para cá, o que resta à iniciativa privada é se não puxar o saco do governo. É o que acontece aqui, por exemplo, nesse jornal, Diário da Manhã. É um jornal de iniciativa privada. Mas se ele não puxa o saco do governador aqui, ele não recebe verbas. Tem a televisão, aquela grande televisão, que se não puxa o saco do governo, não recebe verbas do governo. Portanto, né, aquela distribuidora, produtora de carnes brasileira, que foi para os Estados Unidos, é uma das maiores do mundo, se não puxa o saco do governo, não faz o que o governo manda, ela não se transforma na maior do mundo, né? Nós temos a maior televisão do mundo, mas não é por iniciativa privada unicamente, não é. Ela depende do governo, sempre dependendo de benesses do governo. Porque o governo aperta os seus botões, recalcula os seus números de acordo com as pesquisas, de acordo com os seus interesses, né? E coloca os fiscais atrás de você se você não estiver rezando a sua cartilha. Infelizmente, como um libertário, né, a gente precisa tomar algum tipo de providência para mudar esse estado de coisas, né, infelizmente. É isso aí, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Claro que a gente está sempre trazendo as pesquisas de assuntos do Espírito Santo, mas é claro, trazendo também o nosso viés político e também nosso viés econômico, para falar de economia, de política, para falar das coisas do dia a dia do capixaba e como essas decisões nacionais, econômicas, nacionais, interferem diretamente na nossa vida, né? Infelizmente. E a gente precisa mudar esse estado de coisas, né, para melhorar a nossa vida com menos Estado, menos impostos, e que a gente possa ter liberdade de falar, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão e liberdade de usar o nosso dinheiro do jeito que a gente quer. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e vamos em frente com essas pesquisas. Vamos lá. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.